Graças e paz, irmãos. Estamos mais uma vez aqui, tendo a oportunidade de trazer a palavra de Deus, e iniciaremos mais uma série de estudos ou de exposições bíblicas no novo livro da Bíblia, que é o livro de 1 Samuel. Estávamos numa sequência no livro de Eclesiastes, que foi interrompida por causa dessa crise que está tendo aí, e então iremos iniciar uma nova série de estudo agora com base no livro de 1 Samuel. Então vocês podem abrir a Bíblia de vocês no livro como está referenciado, 1 Samuel, capítulo de número 1, o verso de número 1 ao versículo de número 28. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso 1 ao versículo de número 28, que diz assim: Houve um homem de Ramataizofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém, se não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E ele lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa,
a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrada, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou seu filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-a desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui estava contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra inspirada, que corrige-nos dos nossos maus caminhos, que consola-nos das tristezas que muitas vezes atinge a nossa alma. Te pedimos que Tu possa estar usando essa palavra, Senhor, para nos fazer andar alegremente em Teus caminhos. É o que nós te pedimos em Jesus Cristo. Amém. Houve uma tragédia há algum tempo atrás, bem conhecida, a tragédia de Mariana, em 5 de novembro de 2015, com o rompimento da barragem que causou 19 mortes e o maior desastre ambiental de até então no Brasil. Seguiu-se, após isso ocorrido, uma polêmica em torno da atitude da ex-presidente Dilma Rousseff, que após 5 dias da ocorrência da tragédia, não tinha ainda visitado o local atingido pelo desastre. A indignação era vista nas redes sociais e em alguns meios de comunicação que cobravam a presença da presidente, visto que sua atitude era percebida por muitos como uma total falta de sensibilidade e compaixão para com os atingidos, os familiares dos atingidos naquela tragédia. Recentemente, muitas críticas têm sido feitas ao presidente Jair Bolsonaro, que só após a sua terceira coletiva em rede nacional deu suas condolências aos brasileiros que tiveram seus familiares mortos por causa do coronavírus. A falta de sensibilidade para com as pessoas que estavam ou tiveram seus parentes atingidos pelo vírus criou antipatia por parte da população ao atual presidente da República. Não é incomum vermos por todos os lados a falta de compaixão para os que sofrem. Isso não é algo peculiar à classe política, está enraizado no coração humano que foi atingido pelo pecado. O livro de Samuel, ele traz 3 mudanças pelas quais Deus constrói a sua forma de reinado no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, a gente vê que o livro de Samuel vai mostrar que a adoração passa de Siló e centraliza-se na cidade de Jerusalém. A liderança passa de líderes militares ocasionais, como era no caso dos juízes, e passa a ser simplesmente agora um reino eterno firmado com a casa de Davi. Em terceiro e último lugar, a forma que Deus manifesta e traz o seu reino no Antigo Testamento é demonstrado quando Israel é transformado de uma série de tribos que brigavam entre si para agora um Israel unificado em torno de um rei comandado pelo Senhor. O contexto cultural no qual se passa essa mensagem de 1 Samuel é o contexto lá do livro de Juízes.
Sintetizando bem esse período histórico do livro de Juízes, Victor Hamilton diz o seguinte: todos os israelitas em Juízes que morrem violentamente nas mãos de outras pessoas, morrem nas mãos de um companheiro israelita. Não se lê sobre qualquer israelita que tenha sido levado à morte por algum midianita, moabita ou filisteu. É um livro que fala de parentes que matam parentes, um recorte macabro da selvageria daquela época. Era assim que era o período no qual o livro de Samuel, ou a história que está contada no livro de Samuel, estava inserida. Um livro onde cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Era um tempo onde o povo não estava mais simplesmente desejoso de obedecer à lei de Deus. O autor do livro de 1 Samuel é desconhecido. Embora o livro seja denominado o próprio Samuel, que foi profeta, juiz daquela época, ele não é o autor de todo o livro, embora seja evidentemente que ele tenha sido autor de parte desse livro, como está lá em 1 Samuel, no capítulo número 10, verso 25. Entretanto, Samuel, ele morre, fica registrada a sua morte de modo claro no capítulo de número 25 do primeiro livro de Samuel, o que mostra que o livro de Samuel, que originalmente, possivelmente, era um único livro, 1 e 2 Samuel, não foi escrito, ou não poderia ter sido escrito no todo, por esse profeta. Entretanto, a sua importância foi tal, que embora ele tenha escrito parte desse livro, as pessoas começaram a atribuir a autoria de todo o livro ao próprio Samuel. No livro de Samuel, inserido aí 1 e 2 Samuel, 3 personagens principais ficam evidentes nesse livro: Samuel, Saul e Davi. Entretanto, o propósito principal pelo qual o livro de Samuel é escrito pode ser sintetizado por Chisholm dessa seguinte forma: a preocupação central do narrador no livro de Samuel é mostrar que Davi, e não Saul, é o rei escolhido pelo Senhor e o herdeiro de uma promessa pactual que garante o cumprimento dos propósitos de Deus para o seu povo Israel. Lembrem do último versículo, como termina Juízes: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O livro de Juízes clama por um rei que seja um rei piedoso, e Deus cumpre essas promessas parcialmente na dinastia do próprio rei Davi. Todas as histórias no livro de Samuel giram de alguma maneira em torno do cumprimento da promessa de um rei piedoso que se dá inicialmente com Davi, mas que se concretiza de modo pleno lá na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pensar com vocês a respeito do texto que nós lemos, expondo as Sagradas Escrituras com o seguinte tema: a insensibilidade humana e a compaixão divina. A insensibilidade humana e a compaixão divina. Vamos ler alguns desses versos, ou desses 28 versos que nós acabamos de ler aqui, para entender um pouco a respeito desse sermão, desse texto. O versículo de número 1 diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. A primeira coisa que nós podemos perceber nesse texto aqui é algo que destoa do que a Bíblia diz que deve ser a maneira que o povo de Deus deve andar, que é debaixo de um casamento monogâmico. Algumas pessoas, ao lerem o Antigo Testamento, pensam que essa era a regra do mundo antigo. No Antigo Oriente Próximo, todo mundo tinha um bocado de mulher, todo homem tinha um bocado de mulher e vivia daquela forma. Pelo contrário, os estudiosos do Antigo Oriente Próximo tinham observado que a prática comum no Antigo Oriente Próximo, em especial dentro da comunidade do povo de Israel, não era a poligamia, ter mais de uma mulher dentro do casamento, era a monogamia.
Não porque, evidentemente, na mente daquelas pessoas, isso parecia ser algo errado, mas porque aquilo era economicamente inviável. Então, a primeira questão não era, eita, não vamos nos casar com várias mulheres porque isso é errado. A primeira ideia que vinha na mente do pessoal do Antigo Oriente Próximo é, não vamos casar com várias mulheres porque isso é economicamente inviável. Quem é casado sabe, uma mulher já dá muito problema financeiro, é muito dinheiro gasto. Imagine 2, 3, o prejuízo que vai ser. Então, eles pensavam dessa forma, economicamente aquilo ali é muito dificultoso de um homem manter uma família com mais de uma mulher. O ponto fundamental aqui é algo incomum que estava acontecendo dentro desse contexto do antigo Israel. Não era algo generalizado a poligamia, era uma exceção que acontecia. E quais eram os casos que isso acontecia? Pelo menos um caso deve nos chamar a atenção aqui, que é exatamente o que está acontecendo. Normalmente, a poligamia se dava quando você casava com uma mulher e essa mulher não poderia gerar filhos, porque ela era estéril. Então, as pessoas os homens acabavam contraindo um novo matrimônio para ter a possibilidade de ter filhos. Essa era uma das razões. Existem outras. Então, aqui nós já vemos que Eucana, por mais piedoso que ele seja, ele estava andando num caminho totalmente que era contramão daquilo que a palavra de Deus estabelecia, principalmente em Gênesis, no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2. O texto então continua dizendo, versículo número 3: Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Percebemos aqui que, apesar de Eucana não ser um modelo de homem do que Deus queria dentro do casamento, que era um casamento monogâmico, ele era em alguma medida um homem que amava a Deus. Você vê que ele anualmente, no versículo de número 3, diz que ele ia adorar o Senhor e sacrificar o Senhor com sua família. Não está muito claro qual era o requisito que fazia com que ele fosse adorar lá em Siló anualmente. Alguns dizem que eram as festas anuais que acontecia, outros dizem que na verdade era simplesmente um voto que ele tinha pessoal, que se comprometeu a ir anualmente para sacrificar junto com a sua família. O ponto é, de alguma maneira, ele tinha um respeito, um temor pelo Senhor. O versículo de número 5 nos diz que foi o Senhor quem deixou a Ana estéril. E aqui vem o primeiro ponto do nosso texto, que é a insensibilidade escarnecedora, que está no versículo de número 6 ao versículo de número 7, que diz o seguinte: a sua rival a provocava excessivamente para irritar. Quem era a rival de quem? De Ana, Penina. Ela a irritava a Ana, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. O texto aqui nos aponta para uma insensibilidade da parte de Penina. Ao perceber que a mulher de seu marido não tinha filho e ela tinha filho, pense no seguinte: no mundo antigo, uma das maiores, se não a maior demonstração da bênção de Deus era a pessoa ter um filho. Logo, a pessoa não ter um filho era imaginado no mundo antigo como uma pessoa que estava em desobediência ou sob a maldição de Deus. Então, Penina, dentro desse contexto, ela aproveita para simplesmente demonstrar e revelar sua insensibilidade, mas não é insensibilidade qualquer. É uma insensibilidade que escarnece. Não é uma insensibilidade que ignora a dor da pessoa. É uma sensibilidade que vai lá e aponta na ferida e zomba daquela ferida. Uma coisa é você ser insensível com as pessoas que estão passando por algum problema. Outra coisa é você simplesmente chegar lá e ainda escarnecer
daquele problema. Pense, por exemplo, no que nós contamos no início do nosso sermão, na ex-presidente Dilma Rousseff. Imagine que ela não apenas tenha demorado ir ao encontro dos familiares que perderam seus entes queridos, mas tivesse escarnecido daquela situação como algo do tipo: o mais triste de tudo é saber que vai dar um trabalho danado para limpar aquela sujeira deixada pela lama. Vocês já imaginaram dizendo isso? Ela está preocupada com a sujeira que a lama deixou naquela cidade ao a barragem ser rompida. Todo mundo simplesmente ia se indignar ainda mais. O futuro político dela estava imediatamente acabado, porque as pessoas não admitem insensibilidade, mas uma insensibilidade que escarnece é ainda mais inadmissível socialmente falando. Mas é exatamente isso que se passa aqui. Penina escarnece de Ana, ela pisa, judia, maltrata, zomba. Bruce Waltke coloca de modo correto como nós devemos analisar muitas vezes essas situações. Ele diz: é comum Deus usar as provocações desnecessárias dos ímpios para levar os santos à oração transformadora. A gente vai ver que é isso exatamente que acontece com a própria Ana. Deus usou essa insensibilidade escarnecedora para levar Ana para uma ação que depois, uma oração que depois o transformou em confiança que ela obteve no próprio Senhor. Séculos depois, a Bíblia nos fala de um escárnio ainda muito mais indigno. Lembre-se de Jesus na cruz do Calvário, quando foi cuspido, quando batiam nele e falavam: profetiza-nos, quem foi que te bateu? Fazendo zombaria e escárnio do rei de toda a terra. Colocaram pendurado na cruz o nome Rei dos Judeus. Jesus não só sofreu a dor física da cruz e a dor de receber a ira de Deus, ele soube o que é sofrer a insensibilidade escarnecedora dos seres humanos. Eu não sei se você tem sido escarnecido por algum vizinho seu que tenha algum tipo de condição financeira melhor do que a sua, e ele tenta lhe humilhar, ele tenta lhe rebaixar, ou mesmo algum patrão seu carrasco que busca expor e lhe deixar ridiculamente por algum tipo de erro que você tenha cometido no trabalho. O fato que a Bíblia nos mostra e no decorrer da narrativa isso vai ficar mais claro, nós devemos ter a confiança de que Deus, Ele sabe tudo que está acontecendo. Nada passa despercebido ante a sua presença. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele de quem temos que prestar conta. A ironia, quando nós lemos esse texto, é que Ana, ela é escarnecida por não ter filho. Hoje, nós somos escarnecidos por querermos ter filhos, ou por termos filhos. As pessoas hoje escarnecem: para ali 3, 4 filhos, meu Deus, aquele é doido, tem juízo não. Quer ter um bocado de filho na sociedade que a gente vive, onde muitas pessoas morrem, onde é um trabalho econômico. Enquanto naquela época as pessoas viam como uma bênção especial e grandiosa de Deus, muitas vezes na nossa sociedade está sendo visto exatamente o oposto. Ter filhos é ser amaldiçoado, ninguém vai dizer isso, mas no mínimo ser um otário e não saber aproveitar a vida. Que tempos nossos e que costumes. Segundo lugar, no versículo de número 8, nós vemos a insensibilidade pedante. Veja o que o texto nos diz. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Se nós pudéssemos traduzir na linguagem de hoje mais popular, num ditado mais nos nossos dias, o texto poderia ser traduzido da seguinte forma: Ana, que mimimi é esse? Com um homem como eu ao teu lado, você reclama de barriga cheia.
Normalmente, é isso que as pessoas fazem, e é isso que muitas vezes, especificamente os homens fazem, ao se deparar com as dores de suas esposas. Eles simplesmente acham que é a resposta final para todos os problemas que as pessoas podem ter, ou suas esposas possam ter. Eucana estava dizendo o seguinte: eu não estou entendendo como você está chorando. É um homem desse aqui que todo mundo ia querer, e você reclamando, eu sou melhor do que 10 filhos. E mais uma vez é engraçado que Eucana parece ficar um pouco chateado, porque Ana não entende ele como tão suficiente ao ponto de não estar triste por não ter filhos. Ele queria que Ana entendesse o seguinte: Ana, você não precisa estar triste, eu estou ao seu lado, você não precisa de filho, você já tem a mim. O problema é que o próprio Eucana não via Ana como suficiente. Pelo menos é o que o texto nos deixa claro, porque ele tem uma segunda mulher. Seja como for, a Bíblia nos mostra como um homem pode ser pedante, arrogante, ao achar que é suficiente, ao não se sensibilizar com a dor da sua própria esposa. Pense, por exemplo, nas mulheres de hoje em dia. A mulher hoje quer ter um sofá novo, porque o sofá que ela tem, meu Deus do céu, quando ela senta, a madeira fica entrando nas costas, os meninos vivem com dor na coluna, e ela está todinha para ter um sofá, e o marido não diz: sou eu melhor do que 10 sofás? Será que eu não te sou melhor do que uma casa com cerâmica? Você está reclamando de um marido desse que vai para o trabalho e volta para casa, e não sabe simplesmente sentir a dor daquela mulher, tentar entendê-la. É pedante, é arrogante, acha que é suficiente a resposta para todos os problemas que a mulher possa encontrar. Entretanto, apesar da insensibilidade do próprio Eucana com Ana, a gente percebe qual é a atitude de uma mulher crente diante da insensibilidade de um marido que não age biblicamente. Bruce Waltke, mais uma vez, nos ajuda a compreender bem essa situação ao dizer: embora ame a esposa, Eucana é insensível ao seu desejo de ter um filho. Em vez de orar por ela, ele se sente rejeitado pelo fato de não ser considerado que ele vala mais do que 10 filhos. Ana não reage às palavras cruéis do marido com mais crueldade e ressentimento. Em vez disso, recorre à oração. Veja que atitude de uma mulher piedosa. Ela não resmunga, ela não simplesmente sai debatendo e simplesmente alterando a voz com o seu marido. O versículo de número 9, o versículo de número 10 vai deixar claro que ela foi recorrer àquele que tem as respostas para os nossos problemas. Será que eu e você estamos dispostos a reconhecer que por mais bons maridos que nós sejamos, por mais boas mulheres que sejamos, por mais bons filhos que sejamos, nós não somos as respostas para todos os problemas que aquele que nos cerca, Deus nos colocou para convivermos? Será que você entende que você, apesar de conviver com sua mulher, você não tem ou você não é a resposta para todos os problemas que ela enfrenta? Você pode ser um meio de levá-la a solucionar o seu problema. Você entende que você não é essa pessoa que você pensa que é a solução para tudo. Ao invés de tratarmos como triviais as dores dos que nos cercam, deveríamos nos juntar em suas dores e ajudá-los no que tivesse ao nosso alcance. A Bíblia nos convoca a simplesmente entendermos o lugar que nós estamos. Pense que a Bíblia diz assim, em outro contexto, evidentemente, falando dos dons do Espírito, mas diz assim: ninguém pense além de si o que convém. Não pense que você é mais daquilo que realmente você é. Era isso que estava acontecendo com Eucana. Ele pensava muito a respeito de si mesmo, e por isso a sua insensibilidade com a dor da sua própria esposa.
Terceiro lugar, nós vemos mais um tipo de insensibilidade, a insensibilidade espiritual. Perceba o que os versículos de número 12 e 16 nos diz de modo específico, mas vamos ler o texto até lá para compreender o contexto. Versículo 9 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Era comum no mundo antigo, quando a pessoa estivesse no momento de aflição, a pessoa recorrer ao seu Deus, fazendo um voto: Senhor, eu vou lhe dar tal coisa, se você responder a essa coisa que o Senhor me dá. Entretanto, Victor Hamilton observa de modo perspicaz que o voto de Ana é diferente de todos os votos que se apresentou na Bíblia até então. Os votos na Bíblia eram da seguinte forma: Senhor, se tu me der X, eu te darei Y. Mas o voto de Ana é diferente: Senhor, se tu me der X, eu vou te dar X. Em outras palavras, Senhor, se tu me der um filho, ela não está dizendo: eu vou te dar 10 bois de sacrifício. Ele está dizendo: Senhor, se tu me der um filho, esse filho mesmo será teu. Ela tem uma confiança profunda de que aquele menino poderia ser um instrumento nas próprias mãos de Deus. Ela sabia que, apesar de ser o seu único filho, ou o seu primogênito que iria nascer, mesmo em meio à esterilidade, ela confia que nas mãos do Senhor o seu filho está bem guardado. Ela faz um voto diferente de todos os outros votos: assim que tu me deres o que eu desejo, algo que eu desejo, que é um filho, ele será totalmente teu. E aqui ela faz um voto de nazireu, que é que a pessoa não pudesse passar a navalha na cabeça. Os votos de nazireu era comumente um voto que era temporário, mas nesse caso aqui a gente vê um voto que dura por toda a vida do seu filho Samuel, que iria nascer. O versículo de número 12, que é o que nós iremos nos atentar, ao versículo de número 16, mostra então a insensibilidade do próprio Eli, o sacerdote do Deus Altíssimo. Diz o texto: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana não só orava, não só no coração, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. É interessante também, mais uma vez, nessa história de Ana, que não há nenhuma menção de oração silenciosa na Bíblia, a não ser aqui a oração de Ana. Até então não há nenhum registro de que alguém tenha orado silenciosamente. É interessante que as próprias tradições judaicas posteriores tomam essa oração silenciosa de Ana como um modelo para ser seguido pelo povo de Deus. Então ela está orando de modo não audível. E diz o texto: por isso Eli a teve por embriagada. Veja a situação de Ana. Ela tem em casa uma mulher que o irrita. Todo ano que vai adorar a Deus tem uma desgraça do lado irritando. Cadê o filho? Poderia estar dizendo, o texto não diz, né? Mas possivelmente está dizendo: cadê teu filho? Cadê o teu Deus que não responde a tua oração? Cadê? E zombava e irritava. E ela sai dali. O seu marido, ao invés de se compadecer dela, diz: mas rapaz, tu estás sem comer. Com um homenzão desse do teu lado, tu fica sem comer. Rapaz, está reclamando de barriga cheia. E agora ela diz: não, eu vou para a casa de Deus, porque pelo menos ali eu tenho algum tipo de refúgio. Quando ela chega lá que está orando, vem um pastor da igreja, por assim dizer: minha filha, você está tomando uma, é? Ou seja, confundiu a mulher que estava orando com a mulher que estava embriagada. É possível que o contexto da época
permitisse esse tipo de confusão na mente do próprio Eli, o sacerdote. Lembre-se que é o tipo de juízes, onde cada um fazia o que parecia mais reto aos seus próprios olhos. Então é possível que as pessoas fossem realmente embriagadas lá para a casa de Deus. Mas o ponto aqui é, ele não soube discernir uma pessoa que está em oração ao Senhor, se derramando diante do Senhor, e a confundiu com uma pessoa que está embriagada. O livro de Samuel começa a pintar com cores vívidas a insensibilidade espiritual do próprio Eli. Daqui por diante você vai ver que cada vez mais Eli é visto como um sacerdote não só insensível às pessoas que recorrem lá na casa de Deus, mas insensível ao seu próprio Deus. Versículo número 14 então diz: e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Veja que mulher, que situação calamitosa essa mulher estava passando. Insensibilidade por todos os lados, pessoas que não conseguiam compreender a sua dor. Muitas vezes as pessoas têm o pastor da igreja como a última resposta de consolo para uma vida atribulada, e quando chega lá o pastor dá mais uma lapada errada. Mas Ana não tem o seu coração guardado pelo rancor, não tem o seu coração guardado pela mágoa de vou sair da igreja, eu quero mais visitar o sacerdote. Ele não, aquele filho do cão me chamou de bêbada, quero mais não, vou para a igreja ali, que o irmão ali é uma bênção. Evidentemente que ele não tinha essa opção, porque ele tinha um santuário central em Siló. Mas o ponto é que ela não guarda mágoa, ela corrige o sacerdote, ela diz o que estava acontecendo. Eu sou uma pessoa atribulada. E os versículos de número 17 a 20 então nos mostra onde Ana recebe o seu verdadeiro consolo, a verdadeira compaixão que ela precisava em meio a tanta insensibilidade. Então, em quarto lugar, nós vemos o Deus que se compadece dos aflitos. Versículo de número 17 ao 20 diz assim: então lhe respondeu Eli, depois de ter sido corrigido pela mulher, por Ana: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Os estudiosos aqui divergem sobre o porquê o seu semblante não era mais triste. Talvez ela tenha saído daquela oração confiante de quem Deus era, e por isso ela não deveria mais temer as circunstâncias, as insensibilidades alheias. E por isso ela tinha um coração agora não mais triste, mas um coração alegre. Ela voltou a comer. Você já ficou tão triste ao ponto de não querer mais comer? Vem você querendo comer aquele almoço gostoso na sua casa, vem a sua mulher dar aquela palavra do cão. Você diz: ó, meu irmão, não estava afim de comer, mas eu fiquei tão arretado agora que perdi a fome. Ana estava numa situação semelhante a essa, no sentido de que ela estava tão atribulada de coração que ela perdeu o desejo pela comida. Ela estava tão angustiada, ela estava tão presa à ansiedade que ela estava vivendo, que ela não conseguia nem sequer comer. Mas depois que ela ora ao Senhor, a sua atitude é totalmente mudada. O versículo número 19 então diz: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho.
a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Aqui nós vemos a resposta de Deus à oração dessa mulher. O texto que se segue então nos mostra que Eucana vai mais uma vez, como continuamente fazia ano a ano, subir para adorar o Senhor. Ana diz: olha, eu não vou agora porque o meu filho ainda é muito pequeno. Quando eu desmamar ele, ele vai ser consagrado ao Senhor como um nazireu de Deus. Isso se dava mais ou menos com 2 ou 3 anos de idade. E ela cumpre o seu voto. Diz lá no finalzinho do texto que ela se encontra com Eli e diz: aqui está a tua serva, você se lembra de mim? Deus atendeu o meu pedido. E juntos eles adoram a Deus. Veja que Ana não fica: o senhor está lembrado de mim que me chamou de embriagada? Embriagada, aqui a resposta do Senhor. O Senhor fala muito. Ela não fica com mágoa do coração do pastor, do sacerdote. Ela está ali para se alegrar. Ela foi mudada depois que ela derramou a sua angústia, a sua ansiedade sobre o Senhor. Quando ela se colocou diante do Senhor, a sua solução foi mudada. Não foi mudada pelo sacerdote em primeiro lugar, não foi mudada pelo seu marido ou por a sua rival Penina. Foi mudada pelo próprio Senhor, nosso Deus, que se compadece dos aflitos. Agora imagine um irmão em Cristo, que tenha contraído Covid-19. Agora ele está procurando um local para se tratar. Então ele vai para o supermercado, fala com o gerente e não tem o seu problema resolvido. Ele é persistente o suficiente para em seguida ir à padaria mais próxima de sua casa e mandar chamar o padeiro, que também não tinha resposta para o seu problema. Enfim, ele tenta sua última cartada, indo à borracharia Canaã. Evidentemente, a borracharia Canaã era de um irmão em Cristo. E ele chega para esse irmão da borracharia Canaã, e o irmão da borracharia diz: irmão, eu gosto muito de você, eu lhe amo em Cristo, mas aqui na borracharia não tenho como lhe ajudar com o Covid-19 não. Se tiver aí com o step baixo, se tiver alguma coisa aí no meu outro, mas rapaz, aqui não tem não. Pense, enfim, que esse irmão então desiste e morre. Você pode dizer o seguinte: essa história parece muito absurda, não? Porque de fato ela é absurda. Mas é isso que muitos crentes agem quando estão cheios de ansiedade e angústias. Eles vão ao Instagram para mandarem indiretas para as suas esposas ficarem em casa e não passarem o tempo todo na internet. As esposas angustiadas com os maridos rudes buscam uma vizinha com a porta aberta para falarem mal de seus esposos. Irmãos e irmãs buscam oportunidade para falarem mal de seus líderes na igreja por ter sofrido algum tipo de injustiça, achando que isso aliviará a sua angústia, pois é isso que muito da psicologia moderna nos ensina. Dizem eles: o importante é não guardar nada dentro de si. Procure alguém com quem compartilhar, seja quem for. Isso dentro do seu coração vai lhe doer. Então procure quem for. Quem é que está com a porta aberta? Vá lá desabafar, vá lá contar os seus problemas, vá lá falar mal do seu marido, vá lá falar mal de sua esposa. Tem crentes que têm vivido uma vida de angústia e ansiedade constante. E pasmem, tem gastado seu escasso dinheiro para ser apenas ouvido num divã de um psiquiatra ou psicólogo. Ana não buscou ler Augusto Cury. Ana não foi atrás de especialista em casamentos destroçados. Ana não foi lamuriar em suas redes sociais. Ana foi ao trono da graça. Ana se dirigiu ao Senhor dos Exércitos, o soberano de toda a terra. Ana soube o lugar exato de onde viria o seu socorro. O Salmo de número 121, verso 1 e 2 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isaías capítulo 49, verso 15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia
não me esquecerei de ti. O Senhor compadece dos aflitos. A minha pergunta para vocês é: em quais locais você tem buscado o seu refúgio? Nos braços de outras mulheres que se importam com o que você tem a dizer? Ou num amigo de seu trabalho que vive lhe elogiando? Será que você tem recorrido à embriaguez ou ao uso de drogas pesadas para tentar se livrar da vida angustiante que você tem vivido? A Bíblia nos apresenta um local exato, o local por excelência para tratar das angústias e das ansiedades e das dores do nosso coração. Todos os locais que nós vimos aqui são ilusões, quando nós esquecemos daquele lugar por excelência que pode tratar verdadeiramente da nossa alma. 1 Pedro capítulo de número 1 Pedro capítulo número 5, verso 7 diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O cristianismo não é uma religião insensível aos sofrimentos, às dores e às angústias. Deus não está lá nos céus apenas vindo os nossos gemidos e dando ordem para que os anjos venham atender às nossas necessidades e nos ajudar. No cristianismo, o próprio Deus Pai envia o seu Filho para sofrer em nosso lugar. Hebreus capítulo de número 4, verso 15 e 16 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele não pode não se compadecer. Sabe por quê? Diz o texto: antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque em meio à insensibilidade humana, nós podemos encontrar a compaixão divina. Sabemos que Tu sempre, ó Deus, estás com as portas abertas para receber as orações atribuladas, as ansiedades do nosso coração, que possamos lançar sobre Ti, confiando de que Tu tem cuidado de nós. Amém.